de país, saindo dos Estados Unidos, a gente vai para a Itália, porque a deputada federal Carla Zambelli, que inclusive estava nos Estados Unidos, diz que está na Itália. Agora, ela tem um mandato de prisão decretado pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem que voltar ao Brasil. E eu te pergunto, se ela de fato tiver cidadania italiana, como ela diz que tem, vai ser difícil para que ela volte para o Brasil, ou existe aí um acordo entre Brasil e Itália que pode facilitar e ela vai voltar e vai ser presa de qualquer jeito? É comum entre os países não promoverem a saída forçada no modo extradição, ou seja, a pedido de outro país, de indivíduos que sejam seus nacionais. O caso do Brasil não extradita de forma nenhuma brasileiros natos, mas os naturalizados podem ser extraditados se tiver o cancelamento da naturalização. Eu não sei o caso específico dela, provavelmente ela faz jus a essa nacionalidade por ter alguma ascendência italiana, e aí pode ser nacionalidade nata ou naturalizada, dependendo do processo que ela fez. E a Itália realmente não tira forçadamente do seu território um cidadão italiano. Entretanto, nada impede o cancelamento da naturalização ou ela precisar sair da Itália e ir para outro país dentro da União Europeia, que tem livre trânsito, ou mesmo um país fora da União Europeia. A questão do alerta vermelho da Interpol é exatamente essa tentativa do Estado brasileiro de, colocando nessa lista, os agentes alfandegários dos múltiplos países terem que dar notificação que entrou essa pessoa do alerta vermelho em seu território. No caso, ao que parece, ela entrou na Itália algumas horas antes do nome entrar efetivamente na lista. Mas não geraria a obrigação do país prender automaticamente quem está nesse alerta. É possível que, por vontade política de cooperação, o país fizesse isso. Mas diante a notícia que ela está na Itália, vindo do governo italiano, ou mesmo através do serviço de inteligência que a Polícia Federal faz, dentre elas rastreando as postagens, geolocalização das postagens das pessoas com as quais ela se encontra, o governo brasileiro, sabendo que está na Itália ou em outro país, pode dar início à carta rogatória, que vai pela via diplomática, chega no outro país para cumprir alguma ordem dentro da justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal, depois de pedido do Procurador-Geral da República, não só a condenação já pelos crimes digitais que cometeu, tem o outro caso também envolvendo porte de armas, já tinha decretado a perda do mandato dela. Porém, como não transitou em julgado, está aguardando recurso, se esperava que ela respeitaria a jurisdição e ficaria aqui para participar desse contraditório do recurso. Tendo fugido do território, mesmo alegando questão de saúde, porque não avisou antes, abriu espaço para prisão preventiva. Então, pode ser que a carta rogatória venha nesse aspecto, e aí a Itália, imagino eu, dificilmente cumpriria. Tendo condenação transitada em julgado, aumentaria a chance de tentar cancelar a nacionalidade dela. Esse é um processo demorado, Feijó? Eu pergunto isso porque, visivelmente, a deputada Carla Zambelli está querendo postergar tudo que ela pode, né? Entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Alexandre de Moraes chamou o recurso de protelatório. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, negou o recurso da defesa dela. Esse processo com o governo italiano, isso é demorado? É porque ele envolve todo um trâmite administrativo pela via diplomática, depois vai para a Corte Especial da Itália, que analisa se tem toda a documentação, se a tradução veio correta, se a sentença de fato pode ser executada, sem violar os aspectos de bons costumes, ordem pública e soberania da Itália, para depois encaminhar para o Poder Executivo, que, como tem um tratado de extradição, vai decidir o que fazer. Então, se já tem um trâmite demorado da própria Justiça, mesmo que sejam semanas, se ainda tem um trâmite demorado dentro do Executivo, outras tantas semanas. E nisso aí, o prazo se passa, sem a gente ter certeza exatamente quanto tempo demorará, porque depende do Estado brasileiro fazer isso rápido e do Estado italiano na mesma forma.
Ou seja, se a gente for pensar num processo daqui para frente, nos passos disso daqui para frente, o próximo passo, o governo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, vai atrás dela na Itália. Então, aí vamos esperar a decisão dessa parceria aí dos dois países. Aí, quando ela voltar, é que o processo começa, processo da justiça, mas esse procedimento continua correndo, é isso? A justiça brasileira pode seguir analisando o recurso dela, afinal, ela pode indicar um procurador aqui e acabar terminando com sentença transitada em julgado. A discussão é mesmo se ela vai conseguir ser capturada em cooperação internacional para cumprir a pena dentro do território do Brasil. Lembro que nessa reciprocidade entre Brasil e Itália, tem um caso de um jogador famoso, que inclusive condenado na Itália, por causa do tratado, do tipo de crime específico, o processo vai começar do zero no Brasil. Caso a Itália entenda ser esse sentido, é possível que o mesmo processo que tramitou no Supremo Tribunal Federal tenha que ocorrer por lá. E a Carla Zambelli, inclusive, já disse que tem pretensão de alegar nas cortes europeias violação dos direitos humanos por perseguição política. Eu tenho para cá, não só como jurista, mas como analista, que os diferentes países do mundo andam hoje muito preocupados com a vulnerabilidade dos sistemas digitais. Não é o caso do Brasil, que não considera isso terrorismo, mas a Europa é muito mais séria do que o Brasil e as penas lá seriam muito mais duras do que os 10 anos que a legislação brasileira assim definiu. Bom, então vamos continuar acompanhando todo esse processo, vamos ver o que se dá nos próximos dias e a gente conta com você para a gente fazer uma análise assim que houver algum novo passo nesse processo. Vladimir Feijó, muito obrigada e excelente final de semana. Obrigado, abraço, bom trabalho.